Olá! Fim da reeleição para presidente, governadores e prefeitos, manutenção do sistema proporcional para a eleição de deputados federais, estaduais e vereadores e permissão de doações empresariais para partidos. Esses foram os pontos da reforma política aprovados pelo plenário da Câmara. Não foi aprovada mudança no sistema eleitoral. Os deputados rejeitaram os modelos distrital, distrital misto ou distritão. Houve até quem sugerisse um distritão misto, mas esse nem chegou a entrar em votação. Para debater esse assunto, nós convidamos hoje os deputados Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, e Rubens Ottoni, do PT de Goiás. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputados, obrigada pela presença aqui no estúdio. Bom, começou a votação em plenário, então a reforma política finalmente começou a ser votada. Qual é a expectativa dos senhores? Eu queria que os senhores falassem um pouco sobre como foram as discussões e as votações em plenário, iniciando pelo deputado Lincoln Portela, por favor. Primeiro, muito importante que a reforma política fosse votada e tivesse seu início. Lamentavelmente, na minha avaliação, é um pouco assodado. Nós poderíamos ter ido com mais cautela, principalmente na discussão de alguns temas. E terminado na comissão especial? Não apenas isso, mas mesmo no direcionamento no plenário. É verdade. Porque quando nós começamos um tema dessa importância, magnitude, nós não podemos simplesmente votar muito rapidamente, porque as matérias acabam ficando mal discutidas. E nós queremos o fim em si mesmo, e não o resultado, o conhecimento, a maneira de se aplicar isso e o resultado final disso. Então essa pressa é a velha frase, me perdoe o lugar comum, mas o apressado come cru. A sociedade acaba comendo uma reforma política relativamente crua. Obrigada, deputado. Deputado Rubens Ottoni, o senhor concorda com o deputado Lincoln Portela que a maneira como foi levada ao plenário, ou seja, sem aguardar a votação do relatório na comissão especial, avocando então o assunto e designando um novo relatório, o deputado Rodrigo Maia, não foi adequada? Com toda certeza, se nós tivéssemos concluído o trabalho na comissão especial da reforma política, dando o tempo necessário para aproveitarmos o acúmulo do debate de 3 meses, certamente isso contribuiria para um debate mais maduro no plenário da Casa. Talvez não fosse suficiente, como o deputado Lincoln Portela colocou bem, não apenas isso, mas certamente isso nos ajudaria nesse amadurecimento. Mas, de qualquer maneira, temos um mérito. O mérito de colocarmos a reforma política em debate, em discussão e a expectativa de termos uma resposta à sociedade. É claro que a expectativa da sociedade quanto à reforma política é muito grande. Talvez o resultado que saia de todo esse debate ainda esteja aquém das expectativas criadas quanto à reforma política, mas de qualquer maneira é muito importante darmos os passos possíveis de serem dados e isso nós estamos tentando fazer. Agora, por exemplo, os senhores estão falando que talvez tivesse sido melhor aguardar o relatório da comissão especial. O relator na comissão especial, o deputado Marcelo Castro, havia anunciado que na comissão estava sendo construída uma maioria em torno do distritão como sistema eleitoral para a escolha dos deputados federais, estaduais e vereadores. No plenário, o distritão foi derrotado. Então, na comissão especial poderia ter sido o vencedor, mas no plenário acabou não sendo. Como é que o senhor avalia isso, deputado Lincoln Portela? A primeira coisa, nós não podemos tirar também o mérito do presidente Eduardo Cunha pelo fato de colocar a matéria em votação. Foi uma atitude corajosa, não podemos negar isso. Isso tramita mais de 18 anos, eu sempre trabalhei nas comissões de reforma política pelo meu partido. Eu vejo que foi uma atitude corajosa. Às vezes eu tenho uma certa dificuldade na maneira de se colocar. Agora, dificilmente alguma proposta, dessas propostas novas, das quais você relacionou no início, conseguiria 308 votos. Isso já era sabido. Por quê? O voto em lista, por exemplo, já foi derrotado aqui na Câmara há alguns anos atrás. Depois veio o voto distrital misto, que de uma certa forma tem também uma parte dele com a lista. O distritão começou a ser muito trabalhado,
mas os pequenos partidos e os partidos médios tiveram dificuldade também com essa mudança. Aí nós começamos a comparar com os outros países, onde é que país tal faz isso, onde é que país tal faz isso. Então, fica uma dificuldade. Era muito difícil colocar 308 votos num novo sistema eleitoral. Quando se falou muito no Distritão, descobriu-se que só Afeganistão e Jordânia adotavam o Distritão. Esse pareceu ser um dos maiores obstáculos ou dos pontos mais negativos do modelo. E aí o modelo proporcional pareceu não tão ruim assim, a permanência, mas muitos criticam a permanência das coligações dentro do sistema proporcional. Deputado Rubens Ottoni, o senhor acredita que agora seria o momento de discutir a possibilidade ou não de coligações para as próximas eleições? Em primeiro lugar, é importante ressaltar, minha opinião é que mantermos o sistema proporcional é importante para a democracia. Porque às vezes se fala, tem que fazer reforma política e dá-se a impressão que tem que mudar alguma coisa e muda de qualquer jeito. Não, nós queremos mudar para aperfeiçoar, para melhorar, para avançarmos no nosso sistema. E, no meu entendimento, nós temos muitas falhas no nosso sistema político eleitoral, temos muitas coisas a serem contornadas, mas se você me perguntar se tem alguma coisa positiva no atual sistema, eu diria que é por ele ser proporcional. Ao ser proporcional, o nosso sistema ele dá o direito à maioria, mas também garante o direito da minoria. Então eu vejo que, às vezes, o senso comum é falar assim, não mudou nada. Não, acho que foi uma decisão importante para mantermos aquilo que há de bom no nosso sistema. Agora, a partir daí, vamos aperfeiçoá-lo. Por exemplo, a discussão da reeleição. Vamos tirar a reeleição. Já foi derrubada a reeleição. É uma forma de tentar aperfeiçoar o sistema proporcional. Você chega no fim das coligações proporcionais. Eu também acho que o fim das coligações proporcionais é uma discussão importante para aperfeiçoarmos e tirarmos, digamos, um desvio que tem no sistema proporcional. Que é aquela permissão, que é aquele efeito do eleitor votar em um candidato com uma linha ideológica e sem saber contribuir para a eleição de outro candidato que possa defender uma outra bandeira ideológica. O sistema proporcional ele é bom justamente por isso, por garantir a cada partido a proporcionalidade de representação dos votos que ele tem. Na medida que você faz uma colocação, uma coligação, essa proporcionalidade está desvirtuada, porque você misturou 2, 3, 4 partidos, você não sabe o que é de cada um. Então, daí eu acho que faz sentido, agora sim, mantido o sistema proporcional, avançar no debate para o fim das coligações proporcionais. Obrigada, deputado. O senhor concorda com o deputado Rubens Ottoni, deputado Não, em grau, gênero e número. Agora, os pequenos e médios partidos, por certo, vão querer tentar trabalhar aquilo que nós chamamos de federação de partidos. O que eu acho legítimo. Né? Porque a federação, ela faz não apenas com que você se una no período eleitoral, mas naqueles outros 4 anos você pode continuar ou deverá continuar atrelado, os partidos deverão continuar atrelados entre si, de preferência, claro, com a mesma ideologia, respeitando nas câmaras legislativas. Só para explicar para quem acompanha, a coligação hoje ela funciona apenas para o período eleitoral. Exatamente. E para a conquista de cadeiras, né, no legislativo, e tão logo... Sem nenhum compromisso para depois. Não chega até a posse. E depois, para o exercício do mandato, ela não influi, não tem nenhuma influência. A federação, ela vincula ela prossegue para o exercício do mandato. Exatamente, ela prossegue. Aí, evidentemente, os partidos que estiverem nessa coligação, nessa federação, poderão até revezarem os seus líderes, cada ano pode-se trocar um líder, mas o funcionamento parlamentar, ele deve ser da mesma maneira como se fosse de apenas um partido. Essa federação acaba fazendo com que os partidos reunidos no funcionamento tornem-se num só partido, num certo sentido, claro, respeitando a ideologia deles, claro, né? A individualidade de cada partido. Mas ele é mais seguro. Agora, há também quem coloque, aproveitando, deputado Rubens Ottoni, um piso mínimo nessa coligação ou nessa federação. Porque o voto proporcional também, nós já tivemos casos aqui na Câmara de parlamentar entrar aqui com 365 votos, como foi no caso do doutor Enéas,
que depois fez uma fusão do PRONA com o PL, virando o PR, que é o meu partido hoje. Era o próximo ponto que eu ia perguntar. Esses absurdos em não podem relação acontecer. ao puxador de voto, a essa questão do deputado, do candidato que atinge uma eleição acima de 1 milhão, 1,5 milhão de votos e acaba puxando candidatos com votações inexpressivas, como o senhor apontou. E aí, duas coisas são discutidas como alternativas, deputados. A cláusula de barreira para o partido e a cláusula de barreira individual, uma cláusula de desempenho individual. Deputado Rubens Ottoni, o senhor acha que essas duas mudanças têm alguma chance de passar? Eu não vejo hoje um clima para o debate da cláusula de barreira. Para o partido ou individual? Para o partido. Para o partido. É uma discussão antiga, já foi até aprovada aqui na Casa e depois derrubada no Supremo, mas eu vejo que não vejo construída uma maioria para isso, apesar de achar que faz sentido fazer esse debate. A mim me satisfaria ter o final das coligações proporcionais como, na verdade, na prática, também uma cláusula de barreira. Então isso talvez pudesse ajudar os pequenos partidos e não afetá-los tanto quanto a cláusula de barreira partidária. Agora, quanto ao desempenho individual, eu acho uma boa medida e uma ideia nova que pode ser acumulada aí para poder já valer a partir dessa reforma. E o senhor, deputado Lincoln Portela? Perfeito. Encontrar essa aritmética, porque já não é matemática, é uma coisa mais simples, porém complicada, o paradoxo fica aqui, mas é a melhor maneira para que possamos, já que foi aprovado o sistema, manteve-se o sistema proporcional, mas não dessa maneira agressiva como ele está, uma cláusula de barreira mínima, individual, dentro do partido, para que absurdos não aconteçam. Muito obrigada, deputado Lincoln Portela. Nós vamos fazer um rápido intervalo e continuamos discutindo esse assunto, principalmente a questão do financiamento de campanhas no próximo bloco. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje sobre reforma política com os deputados Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, e Rubens Ottoni, do PT de Goiás. Bom, deputados, esgotado um pouco o sistema eleitoral, eu gostaria agora de discutir a questão do financiamento de campanha, em específico a possibilidade de empresas contribuírem para os partidos, não os deputados, como hoje é possível. Deputado Rubens Ottoni, o senhor pode explicar um pouco como foi essa votação? Porque em uma noite não foi aprovado e na noite seguinte foi aprovado. Como foi isso? Infelizmente, um acordo de procedimento que foi acertado na primeira noite de votação e explicado recorrentemente dentro do debate e da votação, no outro dia a presidência entendeu que tinha amparo regimental para fazê-lo diferente daquilo que foi acordado e explicitado no primeiro. O entendimento na primeira noite é que, ao ser votado um tipo de financiamento de empresa, estaria esgotado ali esta votação. E o entendimento da segunda noite foi que, ao se mudar o texto em um ponto, que seria ao invés do financiamento de empresa para as pessoas, mas apenas para os partidos, teria sentido e o regimento ampara. E assim foi feito. Agora, de qualquer maneira, o que está aprovado é que haverá o financiamento de empresas, só que ele será feito diretamente aos partidos. No meu entendimento, isso não resolve a expectativa da sociedade. Porque a expectativa da sociedade não é se vai ser, a doação da empresa vai ser para o candidato ou se vai ser para o partido. A expectativa da sociedade
é diminuir a influência do poder econômico na escolha dos nossos representantes. Não dá mais para conviver com a realidade onde os nossos representantes são escolhidos muito mais pela estrutura de campanha, pelo dinheiro que colocam numa campanha, do que pelas ideias, projetos, propostas, compromissos com a comunidade. Esse, para mim, seria o ponto fundamental, que não está sendo tratado. Vejo que a proposta aprovada, ela deixa uma possibilidade de, através de uma regulamentação, poder-se ter um controle dos gastos de campanha e também um controle das doações, dos valores de doação. Mas aí é uma possibilidade aberta que nem se coloca como necessidade. As doações poderão acontecer independente dessa regulamentação, o que eu acho ruim. Inclusive a proposta do deputado Marcelo Castro na comissão especial, ela era mais avançada, porque ela já previa que não poderia haver nenhuma contribuição e nenhum recebimento de doação antes que houvesse essa regulamentação. Obrigada, deputado. O senhor concorda com a posição do deputado Rubens Ottoni, deputado Lincoln Portela? E eu vou além. O senhor acha que, da maneira como fica menos transparente, no sentido em que todos os deputados daquele partido vão ficar vinculados à empresa doadora? Porque hoje a empresa doa diretamente para o candidato. Agora, doando para o partido, não se sabe para qual candidato aquele recurso irá, para a campanha de qual candidato. Na eleição passada, as empresas doaram tanto para candidatos quanto para partidos, né? Eu, particularmente, eu recebi doações do partido. Essas doações que foram ao partido foram doadas por empresas, gostaria até de nem mencionar nome agora, isso aí está explicitado, mas é interessante que o que veio de contribuição para a minha campanha por parte do partido, vindo de uma empresa, foi exatamente de empresa que eu trabalhei os 4 anos contra aqui na Câmara dos Deputados. Nunca tive nenhum contato com eles, nunca tive nenhum telefonema, nenhum envolvimento, pelo contrário, era exatamente avesso a determinadas práticas, porque eu fui o coordenador do GT Terras Indígenas, e esse grupo mais ligado ao agronegócio. Eu não tenho nada contra o agronegócio, tenho algumas divergências em algumas questões, mas acabou vindo pelo partido. Então, vindo para o partido é mais transparente. A regulamentação é necessária, porque sabe-se lá quanto cada partido poderia receber, é preciso que haja um teto. Quanto cada partido vai receber, se ele vai distribuir isso igualitariamente aos parlamentares, ou se vai privilegiar outros. Mas assim, isso o senhor sabe, fica claro, nesse caso específico que o senhor mencionou, então, um recurso que vem de uma empresa para o partido e aí o senhor recebe via partido, o senhor sabe que a origem desse recurso foi daquela empresa com a qual o senhor não tinha contato nenhum. A empresa fica sabendo, o senhor fica sabendo, porque depois que entra no caixa comum do partido... Fica sabendo. É transparente. É possível mapear isso? É transparente, inclusive toda a mídia brasileira, toda a imprensa mapeou os parlamentares que receberam via partido das empresas, os que receberam das empresas, sempre foi transparente isso. O que nós precisamos fazer, como disse o Rubens Ottoni e também o deputado Marcelo Castro, é dar a regulamentação devida. Como essa divisão vai ser feita, quais o teto, se haveria ou não um teto. Agora, é preciso que haja uma pressão daqueles parlamentares que pensam dessa maneira, para que isso também seja levado em votação numa reforma política. Obrigada, deputado Lincoln Portela. Agora, deputado Rubens Ottoni, se houver esse carimbo na doação da empresa para o partido, ou seja, se a empresa decidir que vai doar para o partido, mas carimbando aquela doação para um candidato XYZ, faz muita diferença se ela doa para o candidato ou para o partido? Não, essa proposta pode fazer diferença, mas não mexe, no meu entendimento, no problema mais importante, que é o debate do financiamento de campanha, que é baixar os custos da campanha e diminuir a influência do poder econômico na escolha dos representantes. Isso, para mim, é o ponto principal. E essa formulação, seja a inicial, onde tem a doação, possibilidade de doação para o candidato e para partido, ou a outra que é só para partido,
não faz muita diferença. Para mim, o que faz diferença é nós termos, por exemplo, limite de gasto nas campanhas eleitorais. Ou seja, não é limite de arrecadação, Isso, é limite de gasto. Segundo, limite também da doação. Não dá para ter controle. A empresa doa 2% do seu faturamento. Ora, 2% da empresa X é uma coisa, 2% de uma outra empresa é totalmente diferente. Então, precisa ter um controle realmente verdadeiro, não apenas simbólico. Então, esse para mim é o ponto principal que, infelizmente, com essa proposta apresentada, votada e aprovada, não atende às nossas expectativas aqui, pelo menos a minha, e, no meu entendimento, não atende à expectativa da sociedade, que, inclusive, tem ações da própria sociedade já ajuizadas, e inclusive em trâmite, inclusive no Supremo Tribunal Federal, questionando esse financiamento. Obrigada, deputado. Deputado Lincoln Portela, o deputado Rubens Ottoni citou justamente a ação de inconstitucionalidade impetrada pela Ordem dos Advogados do Brasil, no Supremo Tribunal Federal, onde já há uma maioria formada, mas houve um pedido de vista há mais de um ano pelo ministro Gilmar Mendes, questionando a legalidade das doações de pessoas jurídicas a candidatos e partidos políticos. Como é que o senhor vê essa ação? Se o senhor acredita que agora o Supremo deva dar continuidade ou deve continuar paralisada? Muda o entendimento dos ministros? Como é que fica essa situação? Eu queria, antes, me permitir, voltando à palavra entendimento, do deputado Rubens Ottoni, no meu entendimento, essa doação para os partidos são para os partidos. A empresa que doar, eu não acredito, pelo que eu percebi no texto, que ela pode fazer a doação dizendo essa doação é para o candidato X. Não, é para o partido e o partido é quem vai fazer essa distribuição. E é o que eu penso, essa distribuição deve ser equânime, porque se a empresa fizer a contribuição para o partido, mas indicando um candidato, burla aquilo que foi derrotado na noite anterior. Então passa a ser exclusivamente para o partido, e o partido faz uma divisão que deveria, na minha avaliação, ser equânime onde está acontecendo a disputa. Muito bem, esse é um caso. Mas isso ficou claro? Na minha avaliação, sim. Eu não sei se na avaliação de Rubens Ottoni. Eu acho que sim. Acho que o partido, o recurso é do partido, agora cabe ao partido definir como ele vai distribuir. Pois é, mas se cabe ao partido definir, o que impede o partido... Aí é que entra a regulamentação, é que nós gostaríamos de trabalhar em cima dessa possível regulamentação, mas aí é um ponto futuro. Certo. Voltando agora, obrigado, me desculpe. Não, claro, imagina. O hiato aí, a parte. Voltando ao Supremo, até brinquei aqui no intervalo, com todo respeito, né? Dizem os pensadores que falam muito de amor, que as mulheres, os homens não têm que compreendê-las, têm que amá-las. Da mesma forma, essas mulheres devem ser amadas. Da mesma forma, o Supremo. O Supremo, às vezes, você não compreende muito, mas que você cumpra as decisões do Supremo. Se a decisão do Supremo Tribunal Federal ela for maior e ela se mostrar mais contundente, mais importante e definida do que a decisão da Câmara, cumpra-se. Aí será uma outra conversa, se a Câmara vai fazer uma outra PEC, se vai haver uma outra discussão, não sabemos o que vai acontecer. Certo, deputado Lincoln Portela. Deputado Rubens Ottoni, agora em relação a tempo, o senhor acredita que, as mudanças foram votadas recentemente, precisam passar por um segundo turno de votações e ir para o Senado Federal. Há tempo para que, até o final de setembro, tudo seja votado e promulgado para que possa valer para 2016? O tempo existe. Agora, é preciso entender que são votações complexas. São temas que têm uma infinidade de possibilidades e também onde todos os parlamentares têm opinião sobre esse assunto e fazem questão de debatê-la. Então, a matéria que ainda está sendo desafiadora aqui na Câmara, ela terá que ir ao Senado ainda. E alguma modificação no Senado, isso requer uma volta para cá. Então, eu vejo que nós que queremos uma reforma política realmente estruturante, nós não devemos muito preocupar com a questão do tempo, nós temos que fazê-la bem. Se conseguirmos fazê-la para valer para a próxima eleição, tanto melhor.
se não conseguimos fazê-la para a próxima eleição, mas conseguirmos o entendimento necessário para construí-la de maneira madura, para que ela possa se estabelecer no próximo período e cumprir o seu papel, também será uma vitória. O fim da reeleição, se ele for promulgado até para valer para as próximas eleições, só os prefeitos que tiverem sido eleitos nas últimas eleições e puderem concorrer à reeleição terão esse direito, e quem for eleito nas próximas eleições não poderá mais concorrer à reeleição. E governadores. Prefeitos, mas as próximas são só municipais. Sim, claro. Agora, se essa PEC, se essa emenda à Constituição não estiver em vigor até outubro, quem se eleger no próximo ano ainda poderá concorrer à reeleição em 2020, é isso? Essa reforma política, pelo que nós estamos percebendo, né, Rubens, ela pode ir até 2022, dependendo do que o Senado pensar, se o Senado perde 3 anos, se o deputado perde 2 anos, ou se o governador perde 2 anos. Então, há muito que se discutir nisso aí. Eu volto à questão aritmética. Nós temos que fazer um pouco mais de aritmética ainda para resolvermos essas questões. O que vai acontecer, Fabiana, é que, primeiro, nós temos que definir as teses gerais. Ao definirmos e estabelecermos o que será modificado, é natural que haja um período de transição. E esse período de transição, ele se dará de acordo com a necessidade das mudanças feitas. Por exemplo, se for aprovado aqui também coincidência das eleições, a transição é mais complexa. E aí ela tem que casar com essa que você colocou. Se não tivermos coincidência das eleições, digamos que a transição ela é mais simples. E ela poderá ser já no bojo daquilo que for definido aqui, mesmo que não valha, que não seja a tempo de valer para a eleição municipal, já poderá estar no bojo da lei previsto a que ela valerá e qual reeleição estará prevista. Certo, deputados, muito obrigada. A gente vai continuar acompanhando esse assunto, então logo outras mudanças sejam aprovadas, vamos convidá-los novamente. Muito obrigada. Eu conversei com os deputados Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, e Rubens Ottoni, do PT de Goiás, sobre a reforma política. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só nos procurar na internet. O endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate, tudo junto. E se você quiser entrar em contato com a gente, mande uma mensagem para brasilindebate@câmara.leg.br ou então ligue 0800 619 619. A ligação é gratuita. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até lá!